Jesus falou, ó, as coisas vão piorar, os terremotos vão aumentar, a frieza, a maldade, o ódio, tudo vai aumentar. E Karl Marx falou, não, calma aí. Se a gente melhorar a relação do capital com o trabalhador, nós vamos criar um lugar melhor para viver. E o que nós vemos depois disso, o irmão Pedro, foi 2 guerras mundiais, né? Sendo que uma delas foi inspirada diretamente nas ideias de Marx, que foi a Segunda Guerra Mundial. Everton Rocha, que procura estudar um pouco mais, sair de dentro da caixinha para poder discutir tudo isso. Meu amado, muito obrigado por ter aceito esse convite, esse desafio, né, de debater alguma coisa que é contrário à vontade das pessoas. Que vai de encontro com aquilo que as pessoas querem pregar ou querem viver ou querem trazer porque querem ser popular. Trazer o populismo para dentro da igreja não funciona. Ou realmente isso é algo que você concorda, trazer o mundo para dentro da igreja, ou se fazer essa compatibilidade entre o mundo e a igreja. Não, tem forró lá no mundo, ritmo de forró, traga o forró para dentro da igreja. Tem uma dança lá, vamos trazer para cá, tá? Vamos mudar algum passinho, alguma coisa. Isso não é permitido. Mas dá o teu bem-vindo, seja bem-vindo para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado, irmão Pedro. É sempre um prazer estar aqui. Sou um amado meu. Eu tenho muito carinho pelo senhor e admiro esse trabalho, porque como o senhor falou, se a gente fosse tratar de temas mais populares, com certeza o canal teria muito mais visualizações, muito mais engajamento, né? Geraria até lucro, digamos assim. Mas como a gente trata de assuntos um pouco mais espinhosos, mas que são necessários, né? A gente tem uma certa dificuldade em difundir mais essa informação. Então eu lhe agradeço que exista servo de Deus como o senhor, que estão preocupados com a verdade. Não em agradar as pessoas, que é muito diferente, né? O que nós temos visto hoje até era profético, que muitas igrejas querem agradar as pessoas, querem aceitar como elas são, né? Como alguns dizem, a gente já ouviu essa frase muitas vezes, inclusive. E o evangelho não é isso, né? O evangelho é para transformar, é uma metanoia. O que é uma metanoia? É uma mudança radical, como o senhor falou, de mente. Se antes eu pensava para um lado, conheci o evangelho, agora eu penso para o outro. É totalmente diferente. E os discípulos, os apóstolos, né, a igreja primitiva, ela foi perseguida porque era radical, né? Exatamente. Tudo que ela fazia era contrário à cultura romana, era contrário à cultura grega, até mesmo a religiosidade dos judeus e do judaísmo. Eles faziam diferente, então eles acabaram sendo martirizados, né, por causa disso. Mas nós vivemos outros dias. Eu queria iniciar aqui, irmão Pedro, se eu me permitir, ler um trecho bem sucinto aqui da palavra de Deus, Colossenses capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo, como sempre, dando orientações para a igreja de Colosso, ele diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia, essa palavra é importante, nos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, que o senhor já tocou nessa palavra ainda agora. Outra coisa interessante, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então veja, Paulo preocupado com as filosofias que estavam rodeando a igreja. E todo pastor, todo líder, né, deveria se preocupar com isso, porque nós estamos vivendo um tempo em que, como o senhor falou, estão misturando o evangelho com outras filosofias que não são segundo Cristo. Verdade. É segundo, como Paulo está falando, a tradição dos homens, ou seja, a preocupação, o modo de pensar dos homens. E essas filosofias, eu poderia citar algumas aqui, humanismo, né? Filosofia, o modo de você lidar com a natureza, alguns chamam de ecoterrorismo, porque é uma coisa tão radical, né? Que parece que você não pode nem pisar numa planta que... E essas coisas são rudimentos humanos. São tradições humanas que, para a vida espiritual do crente, não traz benefício nenhum, como Paulo está dizendo. O que nos importa é o que Cristo e os apóstolos deixaram de ensinamento. E a gente vai tocar hoje num assunto um pouco complexo, tá, irmão Pedro? Não é tão fácil de você identificar. Demanda um pouco de tempo, mas eu acho super importante, que é o marxismo cultural, que está tentando
com sutilezas, como o Paulo está dizendo aqui, com palavras bonitas, né? Certo. Bem intencionado, ele se mostra assim, colocar sua filosofia dentro da igreja, criando então uma teologia misturada, uma teologia que parece ser verdadeira, mas no fundo ela não é verdadeira, né? Então quem foi esse cara? Karl Marx, muita gente conhece, foi um filósofo, né, que viveu antes da Primeira Guerra Mundial, na Revolução Industrial, e ele lançou sua teoria de como ele achava que o mundo ia ser um lugar melhor, né? Certo. Só que, detalhe, para quem gosta, né? Não estou dizendo que seja ruim estudar o cara ou as suas ideias, não é, né? Ninguém... Mas, a priori, ele pensava que os homens, através da filosofia dele, conseguiriam criar um mundo melhor. E isso já é excludente do evangelho. Certo. Já começou mal, né? Por quê? Porque o problema do mundo não é a economia, não é o ecossistema, o problema do mundo não é a raça, não é a sua sexualidade. O problema principal do mundo é o pecado. Esse é o problema da humanidade. É por isso que a gente vai numa contagem regressiva para a destruição. Não tem como impedir. É uma realidade. Então ele pensou assim, vou criar uma teoria observando o mundo como ele está nessa revolução industrial e vou tentar melhorar a humanidade. Tanto que alguns pensadores depois dele disseram, olha, a ideia de Marx é boa, mas ela é utópica. Ou seja, é impossível de alcançar, parece que ele está pensando num paraíso na Terra. Outra coisa que se confunde com o Evangelho, né? Jesus nunca prometeu que o mundo ia ficar melhor, ele falou que ia ficar mais hostil, que é diferente. É o segundo embate aí. Exatamente. Jesus falou, as coisas vão piorar, os terremotos vão aumentar, a frieza, a maldade, o ódio, tudo vai aumentar. E Karl Marx falou, não, calma aí. Se a gente melhorar a relação do capital com o trabalhador, nós vamos criar um lugar melhor para viver. E o que nós vimos depois disso, o irmão Pedro, foi 2 guerras mundiais, né? Sendo que uma delas foi inspirada diretamente nas ideias de Marx, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Então, muitos jovens, principalmente da igreja, eles vão para a faculdade, principalmente faculdade pública, onde lá os pensadores principalmente são marxistas, eles recebem essas ideias e não sabem como se defender. Então qual é a minha preocupação? Tem uma pesquisa que diz que 7 a cada 10 jovens cristãos, quando entram na faculdade, eles se desviam. Eles se desviam. É uma 70%. realidade. 70%. Por quê? Porque ele não sabe lidar com aquela filosofia, que é a que Paulo está falando assim. E Paulo está falando, cuidado. O que é cuidado, meu irmão? Presta atenção em algo que é muito perigoso. É isso que Paulo está dizendo, né? Certo. E a igreja tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar de formar no jovem uma teologia tal que ele saiba se defender. Então, quando o professor lá, marxista, dizer assim, olha, o problema do mundo é o opressor, o capitalista que oprime o trabalhador. O jovem cristão, na mesma hora, tem que ser treinado para pensar no seu coração. Não, esse não é o maior problema do mundo. É um problema? Pode ser que seja. Mas o problema do mundo é o pecado. E só há uma solução para isso, que é o sacrifício de Jesus na cruz. E nós só vencemos isso através da fé. Ponto. Né? Isso é uma realidade que precisamos realmente debater e que as pessoas não estão preparadas para isso. Não estão preparadas. Então ele entra lá na faculdade e mesmo na igreja, vamos dizer assim, e se deixa envolver por coisas que, na realidade, acabam prejudicando, porque começam a deixar que essas coisas sejam permissivas. E não podemos deixar, de maneira nenhuma, essas filosofias e entender que é o pecado que é o problema, o pecado que é a podridão, o pecado que é a pobreza, o pecado que ele que gera todos os males. Gera todos os males. Essa que é a grande realidade. Então nós precisamos realmente combater isso. E hoje a gente tem uma grande dificuldade, porque não queremos ser confrontados.
As pessoas não querem ser confrontadas, as pessoas querem ser confortadas, mas não confrontadas. E o evangelho não é isso. O evangelho é confronto, não é conforto. Ele tem que sair da minha zona de ir para uma zona de conflito e deixar a minha zona de conforto. Eu não posso dizer que eu sou um cristão e ficar numa zona de conforto. Então, isso é muito importante para que a gente possa dar continuidade nesse pensamento de Jesus e dizer para ele, olha, tu tens que mudar o teu comportamento, fazer realmente saber da verdade e fazer um retorno. Sim. Se você estava fazendo errado, você vai fazer um retorno para vir para que importa. Então, essa filosofia, essa sutileza que a pessoa traz, que dizer que você tem que ser o centro. Então, não pode. O homem não é o centro do universo. É o Senhor Jesus, é Deus, é Ele, e não o homem. É a palavra de Deus que é o centro. Ele, somente a palavra, e não o conforto do homem. Então, é verdade. Então entra aí essa situação do humanismo. Hoje nós temos essa grande dificuldade, que todo mundo quer o conforto, eu quero o meu humano, eu quero a minha felicidade, ego, né? O meu ego, a minha alegria, o meu bem-estar. E o evangelho não é isso. O evangelho é confronto, é alguma coisa que você vai se debater com aquela situação. Outra coisa que o jovem cristão ele tem que pensar é que Jesus ele não veio transformar a sociedade. Ele nunca falou isso. Falou, né? Ele não entrou em conflito com o Império Romano. Ele não entrou em conflito com Pilatos. Ele falou... Quem entrou em conflito com Pilatos foi Barrabás, né? Que era um radical, que era da linhagem dos Zelotes, né? Então ele pensava Barrabás pensava com o grupo dele que eles poderiam libertar a Israel pela força. Ele falou, não, né? Não é isso que eu vim fazer aqui. Eu não vim aqui transformar o povo, eu não vim aqui dar o paraíso na terra social. Eu vim para resgatar o homem do pecado, do juízo, né? Porque o homem caiu. Adão caiu, então todos caíram. Então essa é a grande verdade. Então Jesus não veio para melhorar a sociedade, digamos assim. Apesar de que, quando nós obedecemos a Cristo, automaticamente a sociedade tem uma melhora. Mas não porque eu busquei a melhora em si, mas porque eu me arrependi dos meus pecados, né? Então, digamos, vejamos os 10 mandamentos. Tá lá, não adulterarás. Imagina um mundo sem adultério. Quantos problemas e males, né? Quantas maldades, quantas traumas psicológicos em criança, em mulher, no marido. Quantos assassinatos poderiam ser evitados. Se a gente obedecesse esse mandamento, né? Então, Jesus não veio transformar a política da sociedade. Ele veio transformar o homem. E o homem transformado, ele acaba servindo com qualidade para a sociedade. Então, é um caminho contrário. Enquanto que o pensamento marxista, ele diz assim, que a sociedade que transforma o homem. É a sociedade que influencia ele para ser mal, para ele ser isso, para ele ser aquilo. Aí nós chegamos naquele termo que nós temos ouvido bastante também, que são as vítimas da sociedade. O camarada faz uma maldade... E os marxistas, né, que estão infiltrados tanto nas mídias, nos jornais, nos meios de comunicação, nas universidades e na política, e dizem, não, esse cara não é mau. O que é mau é a sociedade, o que a sociedade fez com ele. Enquanto que o evangelho é o contrário, né? O ser humano é mau, porque dentro dele é o pecado. O que Paulo falou? Não há um bom sequer. Ninguém é bom, ninguém busca Deus. Então, o homem perfeito é Jesus, só ele. O restante, nós temos nossos defeitos e as maldades do nosso coração. Então, veja que o negócio é antagônico, né? Certo. Jesus transforma o homem e ele serve a sociedade. E o marxismo diz que a sociedade que torna o homem mau, a natureza dele não é má. Então, veja, é uma visão totalmente contrária. Não tem como, mas o que tem acontecido? Estão misturando as duas mensagens. Como? Estão fazendo isso. O humanismo, como o senhor falou.
Nós temos visto o feminismo entrar na igreja. Isso é terrível. É terrível. Por quê? Porque Deus deu papel diferentes para cada um, para o homem e para a mulher, e ponto final. É isso que está escrito, é assim que tem que ser. Agora, a revolução feminista, né, que trouxe algumas coisas boas para as mulheres, o radicalismo faz com que elas se rebelem contra o homem e enxerguem ele como um inimigo. E isso é um problema muito grande.